Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Que maravilha poder estar nessa quarta-feira, louvando ao Senhor, estar aqui mais um culto, celebrando a presença do nosso Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Pai, mais uma vez, Deus, nos encontramos na Tua presença, gratos ao Senhor pelo privilégio de poder estar na Tua casa e Te adorar. Com esses irmãos que estão em casa, Deus, que o Senhor possa alcançá-los onde quer que eles estejam. Que o Teu poder, ó Pai, possa atingir os nossos corações e transformar as nossas vidas. Que essa seja uma noite, Pai, de bênção, de cura, de transformação. Nós entregamos este culto nas Tuas mãos. Pedimos ao Senhor que fale através do pastor, ó Pai, que a palavra possa trazer impacto nas nossas vidas, trazendo transformação e reflexão, Deus. Que possamos sair tremendamente abençoados ou ficar tremendamente abençoados na Tua presença. Em nome de Jesus, nós entregamos este culto nas Tuas mãos. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor? Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós Te adoramos, Senhor. Você pode bater palmas assim? Cante. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, da cinza nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Ele é um Deus grande. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Ele é o nosso Deus poderoso. Dentro da noite brilhou, da cinza nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Nós Te adoramos, Senhor. Santo. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Santo. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Quem pode nos deter? Se Ele está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter?
Se Deus está conosco, não há o que temer. Oh, não há o que temer. Não há o que temer. Aplauda ao Senhor, porque nós não temos nada, não temeremos nada. Estamos na presença do Senhor, não há o que temer. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Glória ao teu santo nome. Tu és santo, tu és poderoso. Nós te adoramos, Deus. Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Ele é santo, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Cante santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo é o Senhor, te adoramos, Deus. Poderoso, lindo Deus. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. E és tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Oh, Senhor. Santo é o nome do Senhor. Estou maravilhado pela tua presença, Deus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome.
Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Que Ele é santo, 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 junto aos querubins e aos serafins. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, eu te adorarei. E aplauda o Senhor, que Ele é digno. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Seja exaltado, seja bendito neste lugar. Nós exaltamos a Tua presença. Obrigado, Deus. Aleluia, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Você que pode aplaudir Ele, que Ele é digno. Glória a Deus. Meus queridos, paz seja convosco. Boa noite. Nesta quarta-feira, estamos aqui nesta campanha, vencendo, realizando os sonhos. E estamos falando também, baseado na vida de Obed-Edom. Porém, hoje, nesta mensagem, daqui a pouco nós vamos pregar, antes vamos consagrar o dízimo, a oferta. Você já pode ir separando aí na sua casa, não é? Mas antes de nós pregarmos, eu quero dizer que nós não vamos falar exatamente sobre Obed-Edom, mas vamos falar a respeito de se realizar sonhos em nome de Jesus. Mas como eu bem vos disse, nós vamos consagrar agora os dízimos, as ofertas missionárias na presença de Deus. Sempre aparece para você aí na tela o número da nossa conta bancária, sempre aparece o número do nosso Pix. Você que já está habituado a fazer isso, já sabe como fazê-lo. Você que ainda não fez dessa forma, se quiser fazer uma experiência, você vai ver que é muito tranquilo e é abençoador. Mantenha a sua fidelidade a Deus. Lembre-se, o nosso compromisso, em primeiro lugar, é com Deus. E nós demonstramos o nosso compromisso com Deus quando nós também afirmamos o nosso compromisso com a sua igreja. Então a nossa fidelidade é algo indiscutível na presença de Deus. Eu sei, bem sei, que Deus ele tem cuidado de cada um de nós. Eu ouço muitos testemunhos, muitos relatos de irmãos que nesse período da pandemia, inclusive, têm produzido mais, inclusive têm tido uma vida financeira melhor. E não há uma explicação natural para isso. Isso é uma bênção de Deus, porque Deus é fiel. Então, meu querido, mantenha-se fiel. O que é de Deus é de Deus. Devolva ao Senhor em nome de Jesus. Vamos consagrar. Pai Celestial, nós consagramos ao Senhor agora os dízimos, as ofertas que os seus filhos apresentam na sua presença neste momento. Nós pedimos a sua bênção sobre eles. Esse que fez um depósito, esse que fez uma transferência através do Pix, esse, meu Deus, que traz durante a semana aqui na igreja e consagra no altar, esse que traz presencialmente no culto do domingo. Eu te peço, meu Deus, que haja suprimento do Senhor, milagre do Senhor, sobre a vida de todos nós, como o Senhor tem operado e tem agido. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Meus queridos, a igreja está aberta durante a semana, das 9 da manhã às 5 da tarde, para você vir até aqui, passar por aqui, ter um tempo de oração, para você talvez, quem sabe, se necessitar de um aconselhamento. Se também precisar de um aconselhamento, pode falar conosco através do WhatsApp, pode falar conosco ligando para nós, pode ligar aqui para a igreja. Você tem-nos aqui para poder atender você. Você pode contar conosco, você pode contar com Deus.
nós também contamos com você e Deus também conta com todos nós. Que isso seja uma realidade para todos nós, em nome de Jesus. Você sabe que esse culto da quarta-feira, ele é um culto transmitido online, ele é transmitido para você aí na sua casa, e nós não temos uma presença dos irmãos aqui no culto, justamente para a gente não ter que dizer para alguns se você pode estar e por outros talvez chegarem no outro horário, e a gente não conseguir acomodar a todos os irmãos, né? Felizmente, estava vindo muita gente na quarta-feira, mas infelizmente nós não conseguimos nesse momento de pandemia colocar todos quantos estavam vindo participar com segurança em um mesmo culto. Por isso, nós preferimos, por uma questão de segurança para você, para a sua casa, para a sua família, transmitir o culto online. Quero te lembrar também que quando você está conosco no culto, você está participando, mesmo que seja aí da sua casa. E eu quero pedir para você que você tenha muita reverência no momento do culto. Falta de reverência não é, por exemplo, se você estiver assistindo, participando do culto, deitado aí na sua cama. Isso não é pecado, isso não é falta de reverência. O que é falta de reverência? É, por exemplo, você ficar com uma outra atividade na hora do culto, você ficar zapeando na hora do culto, você ficar entrando nas redes sociais, você ficar batendo papo, você ficar trocando ideia, né? Você ficar toda hora pegando um lanchinho, alguma coisa assim. Faça isso antes do horário do culto ou depois do horário do culto. Durante o horário do culto, esteja conosco, integral, espírito, alma e corpo, com reverência. Não fique conversando, participe, seja parte do culto. E é muito importante, você que está linkado conosco aqui, no mesmo horário, porque mesmo separados presencialmente, nós estamos unidos em um mesmo espírito na presença de Deus. Agora, veja bem, caso algum dos seus familiares não consiga acompanhar, participar do culto conosco no mesmo horário, ele vai ficar lá no nosso canal do YouTube Quadrangular Glória. Se você não teve a oportunidade de acompanhar conosco, no horário em que o culto está acontecendo, você pode acompanhar depois, ou até mesmo amanhã, na quinta-feira, ou na sexta, mas não deixe de acompanhar. Não deixe de escutar a palavra de Deus, de louvar ao Senhor juntamente conosco, quando os louvores estiverem acontecendo. Faça isso. Isso é muito importante para o nosso crescimento e avanço espiritual. Nós estamos no quarto elo desta campanha Realizando Sonhos e em mais um elo da poderosa corrente das 7 orações. O título da mensagem de hoje é Vencendo nas Dificuldades. O texto inicial é Gênesis capítulo 37, verso número 5. Eu vou ler com você o texto, você também vai acompanhar aí na tela. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Senhor nosso Deus, é a sua santa palavra, fale conosco em nome de Jesus, amém. O texto que nós lemos, ele diz, sonhou José também um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Ou seja, os sonhos de José aborreciam a seus irmãos. Os seus irmãos se aborreciam com ele por causa dos seus sonhos. Quando nós paramos para poder pensar nos sonhos de José, ele teve sonhos onde ele estava sendo colocado nesses sonhos numa posição privilegiada em relação aos seus irmãos. Aquele feixe de trigo, aonde os outros feixes de trigo que representavam seus irmãos se curvavam a ele. Ele viu também, teve um sonho, ele e seus irmãos como estrelas, seus pais como o sol, como a lua, todos eles se curvando diante dele. E isso causou uma certa apreensão, até no seu pai, que disse, agora até eu, até sua mãe, estamos nos curvando diante de você. Então, de certa forma, os sonhos que José teve causaram aborrecimentos. Será que foram os sonhos de José que o levaram a ter tantas provas? Ele teve sonhos espetaculares, mas onde é que os sonhos de José o levaram? Que tipo de consequência
ou que tipo de circunstância José teve que enfrentar, mesmo tendo sonhos aparentemente tão promissores, sonhos tão grandes. Por que é que José sonhou assim? Primeira coisa que eu te pergunto nessa mensagem: você tem sonhos? Mesmo diante de uma situação como nós vivemos agora, você continua sonhando? No domingo passado, no culto da família, eu falava a respeito de preocupação, que é se ocupar antes. E eu dizia para vocês que preocupação é algo um tanto insano. Porque como é que você pode se ocupar antes com alguma coisa que você só pode fazer depois? Não tem como você se ocupar antes. Então a gente deve trabalhar com a visão do planejamento e não com a visão da preocupação. Nós devemos trabalhar com a visão do fazer as coisas corretas agora, de fazer o que eu posso fazer agora e confiar em Deus naquilo que eu sou limitado, naquilo que eu não posso. E eu não posso parar de sonhar. José sonhou, os prisioneiros que estavam com ele na cadeia sonharam, o padeiro, o copeiro, Faraó sonhou. Nós vamos ver um relato de sonhos. E José inicialmente, quando sonhou e contou a seus irmãos, ele causou um desconforto na sua família, que o levou a ser vendido pelos seus irmãos. Ali aconteceu uma grande ação de Deus, porque na verdade os seus irmãos queriam de fato matá-lo. Mas pela intervenção do seu irmão mais velho, eles não o mataram, o jogaram dentro de uma cisterna, tomaram a capa que seu pai havia feito para ele, mataram um animal, passaram sangue na capa, voltaram para casa e disseram uma mentira para o pai, dizendo que José havia sido devorado por uma besta, por uma fera, havia sido morto, quando na verdade eles haviam vendido o seu próprio irmão, lucrado certo dinheiro com ele. E José então foi levado prisioneiro para a casa de Potifar, no Egito, e ali ele trabalhou, veja bem, ele trabalhou como prisioneiro, como escravo, e ele continuou sonhando. Ele não ficou desanimado, ele não ficou desiludido, ele não se desiludiu pelo fato de ter sido vendido pelos irmãos, ele não se desiludiu pelo fato de estar fora da sua casa, fora da sua família, ele não se desiludiu por se tornar um escravo, ele não se rebelou contra Deus, porque o que ele havia sonhado e o que estava acontecendo com a vida dele era completamente diferente. Eu pergunto para você: quantas vezes eu e você temos sonhos e aparentemente aquilo que a gente sonha não acontece, e às vezes acontece até muito o contrário do que nós sonhamos? O que a gente faz? A gente passa a reclamar, a gente desanima, a gente passa a blasfemar, quem sabe, a gente passa a desistir. Qual que é a nossa atitude quando as coisas não acontecem da forma que a gente espera? Qual que é a nossa tendência? Continuar firmes em Deus? Continuar esperançosos em Deus? José teve sonhos. Você tem sonhos? É muito importante você continuar sonhando. Você está vivo. Você não pode ficar pensando: mas isso e aquilo. Sonhe, é muito importante. Um outro ponto importante: onde os sonhos de José o levaram? Nós já falamos um pouco sobre isso. Veja o verso 21 e 22 do capítulo 37. Ouvindo-o, Rubem livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. Gênesis também, capítulo 37, verso 27. Vinde e vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Capítulo 37, verso 36. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Onde é que os sonhos de José o levaram? Primeiramente a uma cova, logo depois à casa de um oficial de Faraó, Potifar, e ali ele foi feito escravo. Os sonhos de José, olhe bem, os sonhos que Deus havia dado, o levaram a uma cova e o levaram à escravidão. Você tem paciência para poder passar as provas?
Você tem paciência, você tem resiliência, que é aquela capacidade de se tornar o estado original. Muito bom para a gente entender resiliência é quando a gente pega uma mola e estica. Logo depois, se você soltar, ela volta ao estado original. Você pega um elástico e estica. Se você solta, ele volta ao estágio original. Ou seja, quando ele é colocado ao extremo, quando ele é esgarçado, ele volta ao natural. Isso é resiliência. Você tem resiliência? Você consegue voltar ao seu estágio natural depois que você é provado? Depois que você passa por lutas? Ou nunca mais você consegue voltar? Você fica ali destruído. Você fica ali arrebentado. É muito importante, meus irmãos, a gente conseguir voltar aos nossos estágios iniciais. A gente conseguir, uma linguagem dos computadores, dar um reset. A gente conseguir começar de novo, depois das provas, depois das lutas, depois das dificuldades. Porque a vida é assim. A vida neste corpo, a vida nesta carne é assim. Ela tem altos e ela tem baixos. Ela tem provas. Todos os dias nós somos provados. Todos os dias nós precisamos vencer. Todos os dias nós temos que ter enfrentamentos. Isso faz parte da nossa caminhada enquanto nós vivemos aqui. Onde é que os sonhos de José o levaram? Até então, até o momento em que nós estamos lendo, meditando e pregando, o levaram à cova, o levaram à escravidão. Você permanece fiel, mesmo quando não acontece como você espera. Olhe Gênesis 39, 2. O Senhor estava com José, e foi varão próspero. Estava na casa de seu senhor egípcio. Gênesis 39, 7 e 8. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José, e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em sua casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Gênesis 39, versos 20 e 21. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade, deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Veja bem, José estava na casa de Potifar e foi próspero. José estava na casa de Potifar e se manteve fiel. Ele não ficou revoltado, ele não disse assim: já que eu estou aqui como escravo, eu vou trabalhar mal, vou fazer as coisas de qualquer jeito. Sou um escravo mesmo, não há expectativa. Eu tive sonhos, não se realizaram, acabou a minha vida. Ele não permitiu que as circunstâncias se tornassem maiores e circunstâncias difíceis do que os seus sonhos. E eu e você, como é que nós agimos? As circunstâncias, elas são maiores, as dificuldades, elas são maiores do que os nossos sonhos? Não pode ser assim. Não pode ser dessa forma. Nós precisamos estar firmados em Deus e crer na promessa do Senhor. Ali na casa de Potifar aconteceu algo interessante. Enquanto ele viajava, a mulher de Potifar colocou os olhos em José e quis ter relacionamento íntimo com ele, e o chamou para se deitar com ela. Ele podia dizer assim: a vida está tão difícil, as coisas estão tão complicadas, eu sou como um escravo. Eu vou ficar aqui com essa mulher e vou até dar uma desculpa, no caso de eu não ficar com ela, que mal que pode me acontecer, essa mulher pode implicar comigo, vou ficar com ela, não estou nem aí. Não, ele disse: olha, o meu senhor, ele não sabe a riqueza que tem, os bens que tem, o que ele possui. Ele confiou tudo aqui nas minhas mãos. Ou seja, ele confiou a própria esposa nas minhas mãos. E eu vou fazer isso com ele? Eu não vou fazer isso com ele. Então veja bem, além de José ser fiel a si mesmo, aos sonhos que ele tinha, além de José ser fiel a Deus, José era fiel a um homem que o comprou e que o tinha como um escravo. Não é um empregado, que o tinha como um escravo, pois ele foi fiel. Sabe o que é isso, meu querido? A pessoa que ela é fiel a Deus e a si mesma, ela é fiel aos outros. Ela não muda o seu comportamento por causa dos outros. Ela não vai fazer porque a maioria faz. Ela não vai deixar de ser quem ela é
por causa da atitude da maioria, ela vai se manter firme, porque ela tem compromisso com Deus, compromisso consigo mesma. Assim temos que ser nós. Nós temos que ter compromisso com Deus. Nós temos que ter compromisso conosco. Daí, nós vamos ver os nossos sonhos serem realizados. Porque não significa que sonhar é ter a garantia de que as coisas vão se realizar. Nós temos que ter uma postura do tamanho do nosso sonho. Nós temos que começar a andar de acordo com aquilo que nós sonhamos, ter uma atitude, comportamento do tamanho dos nossos sonhos. Olhe bem, 13 anos se passaram, e José ali como escravo, ele foi um bom filho, ele foi um bom escravo, ele foi um bom mordomo, ele foi um bom prisioneiro, e aí ele foi, enfim, um bom governador. Mas antes de ser um bom governador, antes dos sonhos de Deus se cumprirem na vida de José, ele teve que ser bom filho, bom escravo, bom mordomo, bom prisioneiro, para depois ele ser um bom governador. Sabe por quê, meus irmãos? É fácil você chegar na conclusão do seu sonho, ter tudo aquilo que você sonhou, sem luta, sem provas, e você chegar lá e você viver bem, e você falar, olha, eu sou uma pessoa realizada. Agora, o que é difícil é você permanecer firme enquanto aquilo que você sonha, que você espera, não acontece. E veja bem, e enquanto você permanece fiel. Eu não estou falando de 13 dias, eu não estou falando de 1 ano e de 3 meses, eu estou falando de 13 anos. 13 anos de dificuldade, de luta, de injustiça, de calúnia, de mentira, de escravidão. Mas este José permanecendo firme. É muito importante a gente saber enfrentar as adversidades. É muito importante a gente saber avaliar os para quê, ao invés de ficar sempre perguntando os porquês. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Ao invés de perguntar, para quê? Para quê? Onde isso aqui pode me levar? O que eu posso aprender com isso? Porque quando a gente fica perguntando muito por quê, é porque nós temos um senso de justiça muito grande em relação a nós mesmos. Nós acabamos pensando que nós somos bons demais. Nós acabamos olhando para nós mesmos pensando assim, olha, eu sou uma pessoa espetacular, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, ou seja, tudo que é ruim, né, tudo que é contraditório, nada disso, eu sou bom demais. Esse tipo de gente é o tipo de pessoa que fica perguntando, por que isso está acontecendo? Mas quando nós julgamos que nós não merecemos nada e que nós já estamos no lucro pelo fato de termos o Senhor, quando as adversidades vêm, nós perguntamos assim, para quê? O que eu posso aprender com isso? O que Deus pode me ensinar com isso? Como o nome do Senhor pode ser glorificado através disso? É muito importante, irmãos, muito importante a gente saber entender isso, seguir em frente, apesar de circunstâncias difíceis. É muito importante a gente permanecer com o trabalho árduo. José não procurou destruir aqueles que o escravizavam. Ele realmente ajudou quem estava com ele a prosperar. Você não pode deixar as revoltas que estão do lado de fora entrarem para o lado de dentro de você. Senão nunca você vai ver os seus sonhos realizados. Você não pode deixar a maldade que está do lado de fora entrar para dentro do seu coração. Senão você nunca vai realizar os seus sonhos. É preciso ter paciência. É preciso se lembrar de que as bênçãos de Deus, elas têm um tempo para se cumprir. É preciso ter integridade. Eu quero falar aqui sobre integridade no sentido de fidelidade a quem você é, aos valores, aquilo que você acredita. O verdadeiro teste de integridade é quando nós temos motivos aparentes para agir de uma forma contrária, para perder os valores, para agir de um jeito como todo mundo está agindo, para fazer parte do meio, mas mesmo assim a gente escolhe o caminho considerado mais difícil, ou menos tradicional naquele momento. A gente escolhe permanecer fiel, ser íntegro às nossas convicções, humildade. Isso é muito importante. Quando José foi chamado para interpretar o sonho de Faraó, naquele momento, ele disse, olha, isso não está em mim, Deus dará a resposta de paz a Faraó. Ele poderia se engrandecer, ele poderia crescer naquele momento. Ele disse, isso não está em mim, esta capacidade não é minha, vem de Deus, e Deus vai dar uma resposta de paz a Faraó. Ele permaneceu humilde. Ele poderia ter tido uma reação vingativa
com aqueles que o enganaram. Ele poderia ter ido até Potifar e dito para ele: agora eu sou o maioral no Egito, olha o que você fez comigo, me colocou na prisão, por causa da mentirosa da sua mulher. Ele não fez isso, ele nem foi tirar satisfação a respeito desse assunto, ele nem tocou nesse assunto. Com seus irmãos, ele poderia ter exposto seus irmãos diante dos seus pais. Eu estava estudando Gênesis há alguns meses atrás e observando mais uma vez essa questão tão importante. José não expôs os seus irmãos diante do seu pai. Ele não expôs, ele não fez nenhuma reunião para poder dizer assim: olha aqui, pai, aqui estão os traidores. Pelo contrário, ele disse: vocês não precisam me temer, porque por um propósito de Deus, por uma obra de Deus, eu vim parar aqui. Tudo isso que vocês fizeram contra mim fazia parte dos desígnios de Deus. Ele os abençoou. José soube perdoar. Muito difícil viver longe do pai, viver longe da família, viver dentro de um cárcere, viver junto com uma família, como escravo, sendo comprado. Isso não é fácil para ninguém, mas ele soube observar tudo isso. Eu me lembro de uma história aqui, eu quero compartilhar com você para nós concluirmos, de um jovem que buscava a Deus, dizia assim: Deus, o que eu posso fazer para poder te agradar? É uma história com E, tá? E então Deus disse assim para esse jovem: eu quero que você vá até aquela rocha. Era uma rocha imensa, e eu quero que você empurre aquela rocha com força. E ele disse: mas Senhor, olha, você me perguntou o que é que eu quero que você faça. Eu quero que você vá e empurre aquela rocha. Quando, Senhor? Até quando eu falar com você, o tempo todo você vai empurrar a rocha. E o jovem então foi e empurrou a rocha, fez uma força, suou, e obviamente, meu irmão, a rocha não se moveu. Ele não tinha a força de Sansão. Quem sabe Deus queria dar para ele a força de Sansão, né? Então ele foi lá o segundo dia, empurrou a rocha. Irmãos, 1 ano, e todos os dias o jovem ia e empurrava a rocha. Parecia um louco. Um dia, Satanás observando aquilo, e observando que aquele jovem estava desanimando um pouco de tanto empurrar aquela rocha, Satanás disse assim para ele: olha, você é um tolo de ficar empurrando essa rocha. Essa rocha nunca vai sair daí. Essa rocha é muito mais forte do que você. Ela é muito mais poderosa do que você. Quem é você para poder fazer essa rocha se mover? Está vendo? O seu Deus está fazendo de você um tolo. Você buscou a Ele para que Ele te falasse como é que você poderia servi-lo, você poderia ser útil, e Ele fez de você um idiota. Ele disse para você ficar empurrando aí essa rocha. E aquele jovem, recebendo aquela tentação de Satanás, ficou triste e foi até Deus. E então ele disse para Deus: Deus, o que eu fiz de errado? Eu só queria te servir, e eu perguntei para o Senhor o que eu poderia fazer para poder te servir melhor. E o Senhor disse para mim: vá e empurre a rocha. E eu disse para o Senhor: mas Senhor, consigo empurrar essa rocha. Essa rocha é muito pesada. E o Senhor disse para mim: vá e faça isso. E eu disse para o Senhor: quanto tempo? O Senhor disse: vá e faça. E eu estou até hoje empurrando essa rocha, e ela nunca saiu do lugar, Senhor. Por que é que o Senhor falou comigo para eu poder fazer isso, meu Deus? Deus disse assim para ele: eu não pedi que você movesse a rocha. Eu não pedi que você movesse a rocha. Eu apenas disse para você que era para você empurrar a rocha. Eu nunca exigi de você que você tirasse a rocha do lugar por 1 milímetro. Eu sei que você não tem forças para poder fazer isso. Mas enquanto eu disse para você empurrar a rocha, eu estava fortalecendo você. Os seus braços não são mais os mesmos. As suas costas não são mais as mesmas. As suas pernas também não. A sua força não é mais a mesma. Hoje você está muito mais forte. Hoje você está muito mais preparado para o que eu tenho a fazer através da sua vida. Pare para poder pensar, meu irmão. Muitas vezes, Deus ele permite algumas situações na nossa vida que nós não compreendemos, que nós não entendemos, assim como José. Mas aquelas situações, elas estão nos fortalecendo. Não é para eu e você, muitas vezes, movermos a rocha, mas é para a rocha nos mover. É para a situação nos fortalecer.
nos tornar mais preparados, fazer a nossa casca ficar mais grossa, fazer a gente aguentar mais para a próxima batalha. A aprovação, ela é exatamente assim. Você tem sonhos? É preciso aprender a vencer nas dificuldades. É preciso aprender a vencer nas dificuldades. É preciso aprender a escutar a Deus, às vezes quando Ele não fala de uma forma completamente entendível. É preciso continuar obedecendo, mesmo que a gente não compreenda. É preciso continuar fiel, mesmo que o resultado da fidelidade não venha na proporção, do tamanho ou na hora que a gente espera, mas a gente permanece fiel. A rocha é para poder te fortalecer. Você se lembra de Jesus? Que Ele ensina a respeito da casa construída em cima da areia e da casa construída em cima da rocha? Que quem construiu a casa em cima da areia, vieram os ventos e a tempestade, e logo aquela casa caiu e foi grande a sua ruína. Esses mesmos ventos e tempestades vieram sobre aquela casa que estava construída sobre a rocha, mas ela permaneceu firme, demonstrando exatamente que ventos e tempestades vêm sobre a vida de todo mundo, vêm sobre a vida de qualquer um, vêm sobre a minha vida e vêm sobre a sua vida também. Mas o que faz a diferença é quando você permanece firme, construído sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Deus tem sonhos para você, e Deus também te permite sonhar. Os sonhos de Deus são maravilhosos, e você vai realizar os sonhos que você tem. Sim, você vai realizar, porque Deus é contigo. Permaneça fiel em nome de Jesus, não tenha medo. Eu quero te convidar agora para juntos formarmos mais um elo da poderosa corrente das 7 orações. Você que está formando esse elo conosco, você vai colocar diante de Deus esse pedido que te moveu a fazer esta corrente. E você que está nos ouvindo hoje, mas que não está fazendo essa corrente, faça um voto com Deus de estar conosco 7 quartas-feiras, participando, orando, apresentando um pedido específico na presença de Deus, em nome de Jesus. Se você puder, aí onde você está, se colocar de joelhos, bênção. Se não puder, também não tem problema, mas firme agora o seu pensamento com Deus e vamos orar em nome de Jesus. Querido Pai Celestial, Deus Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de José, Deus de Obed-Edom, qual nós estamos baseando e fazendo também esta campanha. Deus da nossa vida, nesse momento agora, nós nos apresentamos ao Senhor. Eu apresento ao Senhor a vida deste homem, desta mulher, deste rapaz, desta moça, deste adolescente, até mesmo desta criança. Apresento a vida desta pessoa que está sendo apresentada por este que ora, este que porventura esteja internado no hospital, esteja doente, passando um momento difícil. Meu Pai, eu te apresento a vida deste que chora, deste que está passando um momento de dor. E eu te peço em nome de Jesus agora, entra, Senhor, com a tua providência, faça aquilo que nós não podemos fazer, faça aquilo que nós não sabemos como fazer, e no poder do nome de Jesus, intervenha nessa circunstância, mude essa circunstância agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu repreendo toda ação de Satanás, toda ação dos demônios, e peço, meu Deus, opera de forma espetacular, opera, meu Deus, transformando essa situação, transformando essa derrota em vitória, transformando, meu Deus, essa maldição em bênção, em nome de Jesus. E nesta fé, eu declaro formado agora mais um elo dessa poderosa corrente das 7 orações, e mais um elo, 4º elo desta campanha, realizando os sonhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, louvado é o nome do Senhor. Eu quero dizer para você, nesse momento, sobre a live que nós teremos amanhã, quinta-feira, dia 6, às 19h30,
você vai entrar no canal do YouTube do pastor Leandro Genaro. O canal do YouTube é Leandro.genaro. YouTube, Leandro.genaro. Você vai entrar às 7h30 da noite. Nós também devemos ter um link para poder enviar para você nos nossos grupos de WhatsApp. E amanhã será lançado através dessa live esse projeto maravilhoso de assistência, de socorro. Quem tem o que comer, ajude a quem não tem. Quem tem o que comer, ajude a quem não tem. Você pode trazer, eu falei no domingo passado, você pode estar trazendo, quinta, sexta, sábado, no domingo da ceia, você pode trazer uma cesta básica. Os itens da cesta básica já estão postados lá no grupo. Se você não puder trazer uma cesta básica, você pode trazer qualquer um daqueles alimentos mencionados ali, para que nós possamos montar cestas básicas e ajudar a quem precisa. Mais uma vez, eu faço um apelo a você que, graças a Deus, que tem mais um pouco, você que é um empresário, profissional, liberal, você que tem um cargo abastado em uma empresa, se você puder ajudar, esse é o momento de quem tem, ajude, quem tem o que comer, ajude a quem não tem. Então amanhã, essa live, que vai ser um culto lançando esse projeto, que vai ser uma grande bênção. Nós, na Igreja do Evangelho Quadrangular, estamos envolvidos em todo o estado de Minas Gerais para ajudar as pessoas necessitadas, em nome de Jesus. Quero dizer para os irmãos também, esse período que nós vivemos, nós saímos aí da onda roxa, mas ainda vivemos um momento difícil, um momento crítico por conta da pandemia, crítico por conta da situação hospitalar do nosso país, as deficiências. Em plena pandemia, o país passa por uma CPI, junto às prefeituras, junto aos governos, para saber o que foi feito com o dinheiro que foi fornecido pelo governo federal para a criação de hospitais, para a compra de insumos, para o combate da pandemia. E a gente sabe que muito dinheiro foi mal utilizado. Então, além de uma pandemia sanitária, viral, caótica, nós temos uma pandemia de caráter, uma pandemia de atitude, uma pandemia de desleixo com a população, com o povo. Isso é muito triste. E os nossos governantes, eles precisam colocar a mão na consciência e pensar nisso. Nós precisamos de gente honesta, de gente com caráter, de gente com bom senso, de gente que trate bem as pessoas, de gente que veja a necessidade dos outros e que tenha compaixão. Nós precisamos disso. Isso é hombridade, né? E nós vivemos, então, essa situação difícil no nosso país, também na nossa cidade. Quando nós falamos sobre leito falta no Brasil, mas muito antes de Covid. Nós temos uma deficiência de leitos no nosso país assim terrível. Não era para ser assim. Vamos acordar. Então, o que eu quero te pedir? Durante esse período, seja prudente. Seja prudente. O uso de máscara, ele inibe até 85% a transmissão. Se pessoas que estão com máscara no mesmo ambiente, elas mantêm uma distância de 1,5 metro, 1,5 metro, 2 metros de distância, o índice de transmissão ele diminui em 85%, ou seja, ainda existe 15% de possibilidade de se transmitir. Mas se tiver uma pessoa com máscara e uma outra pessoa sem máscara, esse índice de transmissão ele aumenta muito. Ele aumenta muito, mesmo você estando de máscara, respeitando. Se tiver uma pessoa sem máscara no mesmo ambiente de trabalho, que seja o que for, trabalho, escola, dia a dia, ônibus, aumenta muito o índice de transmissão. Então, use máscara. Você vai no supermercado, se puder, vá no horário que está mais vazio, use máscara. Você está vendo que tem gente que não respeita isso? Não fique perto. E no mais, irmãos, evitar, cuide da sua saúde, mais que você puder, tenha fé, mas se cuide, para evitar hospitais. O maior índice de transmissão de qualquer doença é dentro de um hospital, não é só o coronavírus, não. É por isso que médicos usam todas aquelas roupas e todos aqueles amparatos, né? Não é só por causa do coronavírus, tem que usar médicos e enfermeiros para poder se cuidar. Então, o hospital é um dos maiores índices, vamos ter muito cuidado. Falar com o povo de Deus sobre festas, sobre essas bagunças, aí, eu acho até desnecessário, né?
Acho até desnecessário. Mas vira e mexe, nós estamos vendo notícia da televisão, baile funk, festa, bagunça, não sei o quê. Não é tempo disso. E os mais jovens, se cuidem, para você não levar prejuízo para dentro da sua casa e prejuízo para você. Tem muita gente jovem também passando por perturbações desta doença maldita. Ok? Então vamos nos cuidar. Isso é muito importante. Vamos orar? Agradecendo a Deus, abençoando a nossa cidade, abençoando o nosso país, louvando o Senhor. Pai Celestial, nesse momento nós oramos pelo Brasil, nós oramos por Minas Gerais, por Belo Horizonte, oramos pelos nossos líderes, pastor Mário de Oliveira, pastor Antônio Genaro, pastor Leandro, pastor Estéfano, pastor Altair, pastor Itamar. Oramos, meu Deus, pelos governantes, pelos poderes da nossa nação, pelo poder, meu Deus, legislativo, aqueles que produzem as leis, pelo judiciário, meu Deus, pelo presidente da República, o executivo, pelos ministros. Oramos, meu Deus, por todos, em nome do Senhor Jesus, pedindo que a sua boa mão seja sobre a nossa nação. Abençoe, meu Deus, o estado de Minas Gerais, abençoe o governador, abençoe o prefeito de Belo Horizonte, em nome de Jesus. Abençoe a nossa cidade, abençoe, meu Deus, os profissionais da linha de frente, os médicos, os enfermeiros. Abençoe, meu Deus, os que operam na segurança pública. Abençoe, meu Deus, talvez não sejamos considerados como, mas estamos na linha de frente, os pastores, os ministros, os obreiros. Abençoe a igreja, em nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, também as pessoas que não têm juízo, e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Que se abram a porta, nós temos orado todos os dias, abram as portas de vacinas, aconteça um milagre, para que a grande maioria da população brasileira seja vacinada, meu Deus, até meados deste ano. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, e que cada um de nós tenha juízo, tenha fé, mas tenha juízo. Ore e vigie, em nome de Jesus. Agora, meu Deus, que nós nos despedimos, mantém-nos debaixo da sua paz. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus.